Meu nome é Elisa e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado A ausência da ApoBec 3B como possível fator protetor contra o câncer do colo do útero. O HPV, ou seja, o papilomavírus humanos, está relacionado com mais de 99% dos casos de câncer do colo do útero. Este que é o terceiro tipo de câncer mais incidente em mulheres brasileiras, segundo a estimativa do INCA para 2020. Esse vírus, ele causa uma infecção que é sexualmente transmissível e que tem uma prevalência mundial. Ele é um vírus epiteliotrópico, o que justifica sua forma de transmissão, que ocorre através do contato entre a pele e a mucosa. Ele possui um DNA em dupla fita circular com um capsídeo icosaédrico que não é envelopado. Pertence à família Papilomaviridae e já foram descobertos mais de 200 tipos de HPV. Estes são distribuídos em 5 gêneros, mas podem ser classificados também quanto ao seu risco de causar um câncer ou uma lesão que predispõe a um câncer. Então, eles podem ser classificados em baixo risco ou alto risco, sendo os baixo risco relacionados com lesões benignas e os de alto risco relacionados com lesões pré-cancerosas e cancerosas. As partículas virais, elas acessam o epitélio através de microlesões na camada da epiderme. Quando essas partículas interagem com os queratinócitos, passam a se multiplicar. E então, nessa primeira fase do vírus, ele adquire a forma epissomal, caracterizada por essa alta replicação e por lesões de cunho benigno. Entretanto, os HPVs de alto risco, eles podem adquirir a forma linear e passarem a se integrar ao genoma, podendo gerar lesões de alto risco e até mesmo carcinoma in situ. Para que esse carcinoma in situ e essas lesões de alto grau passem para um câncer invasivo, ou seja, progridam, é necessário fatores de risco que são intrínsecos ao indivíduo, como, por exemplo, os polimorfismos. E é neste momento, então, que nós entramos na família ApoBec. Essa família ela é composta por 11 genes, sendo que esses 11 genes possuem em comum um domínio dependente de zinco, e essa família possui diferentes funções, como a defesa antiviral, desenvolvimento embrionário, diversificação de anticorpos e a regulação da expressão de proteínas, dependendo do tecido que ela está sendo expressa. Essa sigla ApoBec vem do termo em inglês Apolipoprotein B mRNA Editing Enzyme Catalytic Polypeptide-like. E essa família possui uma característica em comum, que é a desaminação de citidinas. E essa desaminação de citidinas em uracilas pode ocorrer tanto em processos de defesa antiviral, quanto em processos que geram uma hipermutação, onde a reparação do DNA vai ocorrer de forma errada. E o polimorfismo de deleção no locus entre ApoBec 3A e ApoBec 3B vai gerar, então, uma deleção de 29,5 kilobases, gerando um transcrito que é híbrido. Esse transcrito entre ApoBec 3A e ApoBec 3B vai gerar uma ausência da região traduzida de ApoBec 3B e apenas a região traduzida de ApoBec 3A vai ser mantida. As proteínas E6 e E7 do HPV de alto risco, elas estão relacionadas com a superexpressão de ApoBec. Bom, o objetivo, então, desse trabalho foi avaliar o papel do polimorfismo de deleção ApoBec 3AB no desenvolvimento do câncer cervical, e para isso foram utilizadas amostras de mulheres com mais de 18 anos, e após a aprovação pelo Comitê de Ética, as amostras foram separadas em grupo controle e grupo experimental, sendo o grupo controle com 112 amostras e no grupo experimental 66 amostras. Foi feita a extração de DNA e, em seguida, alguns experimentos, incluindo a identificação e tipagem do HPV por PCR convencional e RFLP, e a análise do polimorfismo, ou seja, a genotipagem desse polimorfismo, ApoBec 3AB, por uma PCR alelo específica. Foram feitas análises estatísticas com os resultados desses experimentos, utilizando o teste do Q quadrado.
Então, o primeiro resultado encontrado foram os próprios genótipos, onde essa primeira figura ela demonstra os possíveis genótipos para esse polimorfismo, sendo os indivíduos 2, 3, 4, 5, 7 e 8 os indivíduos homozigotos selvagem, os indivíduos 9 e 10 heterozigotos e as amostras 1 e 6 homozigoto deletado, ou seja, elas eram homozigotos para o polimorfismo. Então, nós encontramos diferentes quantidades de genótipos, sendo que não houve uma diferença significativa entre o grupo controle e o grupo experimental. Entretanto, quando nós analisamos os portadores do alelo deletado, ou seja, os homozigotos para deleção e os heterozigotos somados, e comparamos entre grupo controle e grupo experimental, houve uma diferença significativa de 0,027, sendo o p-valor, sendo que o grupo controle apresentou uma maior frequência do alelo polimórfico. Na literatura, já há uma relação entre a ApoBec3B e a transformação celular. E a ApoBec3A ela está envolvida com a defesa antiviral. Lembrando que o polimorfismo do estudo em questão, ele gera uma deleção completa da região traduzida de ApoBec3B. Ou seja, apenas a ApoBec3A é expressa nos indivíduos que apresentam esse polimorfismo. E essa ausência de ApoBec3B ela pode ser um possível fator protetor contra o câncer de colo de útero na presença do HPV, já que esse HPV ele está relacionado com essa superexpressão de ApoBec3B e, consequentemente, uma maior transformação celular. E essa superexpressão de ApoBec3B pode ser tanto relacionada com a inibição de inibidores do ciclo por E6 e E7 de um HPV de alto risco, quanto a promoção e interações diretas com o promotor de A3B, fazendo com que haja uma expressão maior dessa enzima. Então, conclui-se que os resultados atuais sugerem uma função protetora para o polimorfismo de deleção, que outros estudos, como de Argeris e Riva, demonstram uma associação entre a ApoBec3B e a transformação celular induzida pelo HPV. Os níveis de ApoBec3B podem ser biomarcadores da infecção pelo HPV de alto risco. Entretanto, mais pesquisas são necessárias para validar os resultados encontrados e caracterizar mecanismos envolvidos nos processos patogênicos. Essas são as referências que foram utilizadas nessa apresentação, e eu gostaria de agradecer primeiro a Universidade Estadual de Londrina, as instituições de fomento, ao LAGME, que é o laboratório onde essa pesquisa foi realizada, ao SESMEPAR e à Prefeitura de Londrina, e ao Programa de Patologia Experimental, ao qual eu faço parte.